Ó Deus Pai, fonte de todo o bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos, por vossa inspiração, pensar o que é certo e realizá-lo com a vossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São João Paulo II, quando então Papa, beatificou e depois canonizou, no ano de 2000, sua conterrânea, a polonesa Santa Faustina Kowalska, uma religiosa que teve visões e recebeu revelações de Nosso Senhor a respeito da sua divina misericórdia. Em seu famoso diário, Santa Faustina relata o momento em que Jesus lhe pediu a instituição da festa da sua misericórdia. Ele disse: "A minha imagem já está na tua alma. Eu desejo que haja a festa da misericórdia. Quero que essa imagem, que pintarás com um pincel, seja benzida solenemente no primeiro domingo depois da Páscoa. E esse domingo deve ser a festa da misericórdia." Vamos falar hoje então um pouco da misericórdia de Deus. Muito do que direi aqui retirei de um texto do maravilhoso site do Padre Paulo Ricardo, cujo endereço é www.padrepauloricardo.org. Vejam, em nenhuma outra obra divina, melhor dizendo, em nenhuma outra obra divina, essa realidade, a realidade da misericórdia, é mais visível que na obra da redenção, que foi a encarnação, nascimento, pregação e crucifixão de Jesus por nós, para nos salvar do inferno. O homem, que já era um nada diante de Deus, pela simples condição de criatura, após o pecado, ficou, por assim dizer, abaixo do nada. E foi por causa do homem, do ser humano, que o próprio Deus se encarnou e manifestou a sua misericórdia, a sua bondade. Nós temos então nosso Deus, que é Criador e Redentor. Mas, como disse aqui, a misericórdia infinita de Deus se mostra de forma mais visível na redenção, muito mais do que na criação. E por quê? Porque na criação do mundo, Deus faz as criaturas do nada. Isso já é fantástico. Mas na redenção, porém, Ele faz muito mais. Deus transforma uma pessoa que merecia o inferno por causa do pecado em um salvo, em um eleito. Agora vamos colocar a questão: misericórdia é perdão e justiça é punição. E então, como conciliar a misericórdia de Deus e a justiça de Deus? Vejam, misericórdia é perdão e justiça é punição. E então, como conciliar a misericórdia de Deus e a justiça de Deus? O famoso padre francês Garrigou-Lagrange diz o seguinte, que se a justiça divina é um galho da árvore do amor de Deus, esta árvore é a sua misericórdia. Em outras palavras, a justiça divina
sempre se manifesta na vida dos homens como demonstração do amor e da misericórdia de Deus. Quando nós, por exemplo, somos acometidos por doenças e sofrimentos, podemos dizer sim que estas condições, estas realidades não passam de penas medicinais divinas, remédios de Deus, a fim de que nos convertamos e nos voltemos para Ele. Mas a justiça, de certa forma, é também, no sentido bíblico, relacionada à santificação. O justo na Bíblia é o santo. São José, ele mesmo é chamado de justo. Assim, quando também somos acometidos por doenças e sofrimentos, podemos sim dizer que estas realidades são também para o nosso aperfeiçoamento. Vejam, os momentos em que mais aprendemos e mais crescemos são os dias que passamos no deserto, na aridez. É ou não é? Os momentos de deserto nos fazem orar mais, nos fazem buscar mais a Deus. Sabe por quê? Para sermos melhores e mais fortes. Para sermos melhores e mais fortes, teremos que passar pela provação. Mas saibamos, o deserto não é lugar para se morar. O deserto é um lugar de passagem. É passageiro. É o tempo de travessia que Deus está nos aperfeiçoando. Por isso, confiemos, Deus não perde o controle das coisas. Mesmo com o coração sangrando, deixemos Deus nos moldar, nos modelar. Digamos: ó meu Deus, eu não sei o que vós estáis fazendo, mas não parais até que eu seja quem tu queres. Façais o que for preciso, só não abras mão de mim. Gente, Deus não está alheio aos nossos sofrimentos, não. Ele cuida de nós, creia. Deus não permite nada que esteja acima de nossas forças. É importantíssimo nós termos isso em mente. Deus não permite nada que esteja acima de nossas forças. Portanto, nós temos condições de vencer, com a ajuda dele, claro. Temos sim condição de vencer toda a tribulação, porque ele não permite nada que esteja acima de nossas forças. E antes de permitir qualquer provação em nossas vidas, ele já calculou se somos capazes de suportar e dará a força, a graça para enfrentarmos e vencermos as provações. Creiamos. Onde se manifesta a vontade de Deus e não a nossa, olha aí, onde se manifesta a vontade de Deus e não a nossa, creiamos. A coisa boa aí pra gente. O melhor do Senhor está por vir sobre nossa vida. Nossas necessidades todas estão diante dele. Ele sabe. Confiemos, aquietemos os nossos corações. Em meio às cruzes desta vida, esta vida que o pecado transformou num vale de lágrimas, se faz necessário que enxerguemos a ação onipotente de Deus, que é capaz de tirar o bem do mal. Assim, essa provação, essa tribulação, esse sofrimento, essa perseguição, essa humilhação, essa doença, sei lá, seja qual for a provação que você esteja passando, isso que você está passando na sua vida
é Deus querendo salvar você, querendo te aperfeiçoar, te tornar mais forte, mais humano, mais ser humano. É remédio de Deus, remédio amargo muitas vezes, mas confie. A vontade de Deus, gente, é nosso bem maior, creiamos nisso. O foco de Deus é a salvação de nossas almas e para nos salvar, Ele permitirá sim, por misericórdia, o sofrimento. Agora façamos a seguinte pergunta: quando Deus nos perdoa e não nos pune por nossos pecados, Ele não está, de certo modo, cometendo uma injustiça? Afinal, nós não temos que pagar pelos nossos pecados? Não. Segundo Santo Tomás de Aquino, Deus, quando nos perdoa e não nos pune por nossos pecados, Ele não está cometendo uma injustiça. E por quê? Porque Deus age com misericórdia em nossas vidas sempre. E agindo assim, não age contrariando a sua justiça, mas vai além da sua própria justiça. Quer ver? Por exemplo, se você der R$200 a quem você só deve R$100, você não pecaria contra a justiça, não é verdade? Mas agiria com misericórdia. Entenderam? Assim também é Deus. Como bem nos ensina, o site do Padre Paulo Ricardo, em Deus não existe a chamada justiça comutativa. O que é a justiça comutativa? É dar a alguém aquilo que a gente deve a esse alguém. É o que normalmente a gente faz, nós seres humanos. Então, em Deus não existe a chamada justiça comutativa. Por quê? Porque Deus não deve nada a ninguém. O que há em Deus é a justiça distributiva, ou seja, Deus distribui seus dons aos homens e vejam, dons que não merecemos. Portanto, estes dons dados por Deus são pura obra da misericórdia divina. Muitos salmos são atribuídos ao rei Davi. Num deles, Davi cantou ao Senhor: usarás, ó meu Deus, de indulgência para com o meu pecado, pois ele é grande. Mas, se é grande o pecado, como há de ser motivo de perdão? Não é verdade? Deveria ser o contrário, motivo de condenação. Concordam? Mas é que a misericórdia divina se exercita e brilha tanto mais quanto maior for a miséria. Em Cristo, da importância da comunhão dos santos, a minha miséria me confere um direito, e direito sagrado, o de confiar na misericórdia divina. E prestem atenção, como bem nos chama a atenção o texto do site do Padre Paulo Ricardo. Ou eu uso deste direito de confiar na misericórdia divina e me salvo, ou desprezo esse direito e me condeno. Entenderam? Fora da misericórdia de Deus não há salvação. A misericórdia divina é a chave que abre a porta do céu. Vou fazer algumas perguntas aqui para vocês entenderem como funciona a misericórdia de Deus. Entre 20 ou mais enfermos, vejam bem, entre 20 ou mais enfermos, qual deve ser o primeiro a ser socorrido? O que mais sofre, não é verdade? Daí entendemos que quanto maior a miséria, ou seja, quanto pior o estado de uma alma, maior a misericórdia de Deus.
mais rápida é a misericórdia de Deus, mais Deus se debruça sobre essa alma do que em relação a outras que estão em estado menos pior. De novo, outra pergunta: o mais necessitado, o que está a morrer de fome, ele é atendido mais rapidamente. Não é isso? Então, desde que exista a humildade nossa de reconhecer-se pecador, desde que exista o verdadeiro arrependimento e desde que exista também o desejo sincero de mudança de vida, quanto maior a minha miséria, mais direito eu tenho à misericórdia divina. Entenderam? Para você que está na miséria, mas é uma pessoa que luta dentro de suas próprias forças contra esta mesma miséria, você tem mais direitos à misericórdia divina do que aquele que vive uma miséria menor. Dessas perguntas a gente tira uma outra explicação, a de que porque as nossas orações muitas vezes não são atendidas. E por quê? Porque, gente, existem súplicas de outros irmãos e irmãs mais necessitados e que são prioridades para Deus. Entenderam? Nós temos que aguardar a nossa vez. O que causa preocupação e temor ao pecador, ou seja, a cada um de nós, é o quê? O que é que causa medo a gente? É a justiça divina. Nós tememos a justiça de Deus no juízo particular de cada um de nós após a nossa morte. Mas, na verdade, está errado. Porque essa justiça divina deve nos consolar. E por quê? Porque Deus de fato é justo, sim, mas é também misericordioso e tem compaixão de nossa miséria. Deus é justo e sabe que nós somos marcados pelo pecado original, pelo homem velho, pela mulher velha, que nos sabota o tempo todo. Deus é justo e sabe que Satanás e seus demônios não dormem, não cochilam e ficam o tempo todo a nos tentar. Nós não, nós somos seres humanos, precisamos descansar, temos nossas limitações. E os demônios não. Essas criaturas espirituais estão o tempo todo a nos perseguir. Então Deus é justo, Ele sabe disso. E Deus é misericordioso, tem compaixão de nossa miséria. E outra coisa, a justiça de Deus não vem para destruir o pecador. Isso é interessante, a justiça de Deus vem para destruir a miséria que há em nós, para que entremos no céu santos, imaculados, alvejados pelo sangue dele derramado na cruz. Outra pergunta: como conciliar a misericórdia divina com a existência do inferno? Como é que pode? Se Deus é misericórdia, por que existe então o inferno? Só que o inferno existe, gente, não por uma deficiência do amor de Deus, que sabemos que é perfeito e infinito. O inferno existe por um abuso da liberdade humana. E a tal ponto chegou a bondade de Deus que, não se contentando em ter compaixão de nós ao encarnar-se para nos salvar, quis deixar o precioso dom da Eucaristia, a fim de que, comungando o seu próprio corpo e sangue, fôssemos nos tornando um outro Cristo a cada comunhão. Ou seja, que ao comungando o seu próprio corpo e sangue, vamos nos santificando. Assim, Ele nos deu tanto, devemos respondê-lo com muito mais. Com o auxílio do Espírito Santo, nos esforcemos
para amá-lo de volta. Com auxílio do Espírito Santo, porque sozinho a gente não dá conta. Nosso Senhor disse em uma de suas aparições a Santa Faustina, ele disse o seguinte: a falta de confiança das almas dilacera as minhas entranhas. Me dói ainda mais a desconfiança da alma eleita no meu amor. Apesar do meu amor inesgotável, não acreditam totalmente em mim. Mesmo a minha morte na cruz não lhes é suficiente para crer no meu amor. Ai da alma que deste amor abusar. Todos nós não podemos, gente, abusar da misericórdia de Deus. Lutemos dentro de nossas próprias forças contra o pecado. Todos os dias, quando formos orar, peçamos perdão a Deus pelos nossos pecados. Diariamente, vamos fazer isso. Vamos oferecer nossos pequenos sacrifícios do dia a dia, pequenos jejuns, contrariedades, sofrimentos. Oferecemos unido ao sofrimento de Cristo na cruz para a expiação dos nossos pecados. Vamos fazendo isso, né? Vamos lutando contra o pecado dentro de nossas próprias forças para não abusarmos da misericórdia de Deus. Vamos ter como exemplo o que disse Jesus à mulher adúltera: vá e não peques mais. Assim, façamos um sério exame de consciência em nossas vidas para vermos quais os nossos pecados. Procuremos o sacerdote e nos confessemos para que, com a graça de Deus, ou seja, auxiliados pelo Espírito Santo, tomemos a firme decisão de não mais cometer tais pecados, para que não caiamos no pecado maior, que é abusar da misericórdia divina. Estamos chegando ao final de mais um vídeo deste canal. Se você gostou, dê o seu like e inscreva neste canal. Até então o próximo vídeo, se Deus quiser.